Salve família Cananda, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, meus irmãos. Hoje eu recebi a dica aqui do irmão Thiago Mello, acho que está estreando aqui nas dicas, e desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha, e ele diz o seguinte, meus irmãos. Boa tarde, meu querido irmão Davi, não há nada em oculto que não venha a ser desconto, meu caro amigo, ele mudou aqui, né? Aí ele diz o seguinte, aqui está uma matéria falando sobre o estado de saúde da Anitta, pelo que vi, tem a ver com o comportamento de Sodoma e Gomorra que a cantora tem no seu dia a dia. Então vamos lá conferir a dica do nosso irmão Thiago de Mello. Vamos lá. Tá no Tribuna Online e diz o seguinte, ó, médicos explicam doença de Anitta. Vírus Epstein-Barr, que afetou a cantora, causa mononucleose, a doença do beijo, febre e dor na garganta. São alguns sintomas. É cada nome que eles colocam para não dizer o que realmente é, né, família? Uma matéria recente, de 9/12/2022, e ela segue dizendo... A cantora Anitta, de 29 anos, voltou a ser internada em São Paulo após complicações no quadro de saúde. Recentemente, ela confessou que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr. O vírus é o causador da mononucleose infecciosa, popularmente conhecida como doença do beijo. Segundo a infectologista da Unimed, Rúbia Miossi, a faixa etária mais acometida são as crianças em idade escolar e adolescentes, pois a contaminação se dá por gotículas de saliva. Peraí, vamos entender um negócio aqui, família, porque a mídia faz aquele trabalho de informar para desinformar, né? Houve uma denúncia de outra mulher que parece conhecer a vida de Anitta, nós inclusive colocamos o depoimento dela, e ela afirmava que Anitta tinha HIV. E ela inclusive desafiou a Anitta, dizendo que caso fosse mentira, que ela a processasse. E no vídeo, está no ar ainda, se você quiser assistir, eu estranhei muito, foi uma coisa que eu levantei a questão, porque a gente não está dizendo que ela realmente tem, né? Só que ela realmente emagreceu muito, ela vem perdendo músculos, e a moça fez um vídeo mostrando o rosto, que é uma coisa incomum para quem está levantando fake news. Geralmente, você vê os áudios, por exemplo, dos grupos bolsonaristas, das pessoas mentindo para a galera, né? Para a turma aí que está nervosa. O que é que você percebe lá? Você percebe que as pessoas não têm um nome, você não vê citar o nome dela, você não sabe quem é a pessoa que está falando, quem enviou inicialmente o áudio, né? E são as fakes das mais absurdas. Então esse é um padrão que você observa em quase todas as fake news, nessas histórias que aparecem assim sem pé na cabeça, que você diz, poxa, de onde é que nasceu isso? Inclusive, meus irmãos, foi isso que gerou o tal do inquérito do fim do mundo, né? Das fake news, coisa que não está nem na lei. A gente sabe que aquilo é uma coisa partidária, uma coisa que é feita para atacar um lado político, mas a desculpa que eles deram foi isso aqui. Por que é que nasce tanta mentira, né? É eles mesmos que criam, a gente sabe disso. Agora, se esse é um padrão, né? Aquela afirmação que a moça fez, repito, mostrando o rosto, ela fugia desse padrão de fake news, totalmente, né? Porque a pessoa faz o vídeo, mostra o rosto, se identifica e ainda desafia a pessoa a processá-la. Então é uma coisa bem esquisita, né? E a gente vê sempre a Anitta com esse tipo de problema aqui, família. Porque a mídia não dá o destaque, a não ser que você vá procurar diretamente. Então vamos continuar aqui. Estão dizendo que é doença do beijo. Eu digo, sei. Poucas pessoas é que vão passar por essa fase sem ter contaminação e vão chegar à vida adulta podendo se infectar, afirma. O infectologista da rede meridional, Luiz Henrique Borges, observa que a contaminação ocorre nessa fase pelo compartilhamento de talheres, por exemplo. Pega pela saliva, comer um pedaço da mesma fruta, beber no mesmo copo. Crianças falam salivando mais, por isso tem mais. Para eles, os adolescentes passam sem problemas. No adulto é que costuma ser mais grave. É incrível isso aqui, né, meus irmãos? Eles inventam cada coisa. Quer dizer, nós, né, que passamos pela nossa infância, fomos adolescentes, quer dizer que era pra gente ter tido também. Eu nunca soube do negócio desse aqui. Nunca vi isso aqui. E a matéria tá falando como se praticamente todo mundo pegasse e fosse a coisa mais normal. É absurdo em cima de absurdo, meus irmãos. Eles criam a narrativa que for para apoiar uma tese. E o pior é que isso vem de profissionais, chamados profissionais. Então deixa eu dar continuidade aqui, só para não dizer que a gente tá criticando sem conhecer a fundo, né? Vamos lá. Entre as complicações possíveis, os infectologistas, então no plural, né, citaram febre e o aumento do baço, do fígado e dos ganglios linfáticos. Podem causar muita dor de garganta, uma amigdalite intensa, deixa o paciente adulto muito prostrado. Explica que não conhece o estado de saúde de Anitta. Luiz Henrique Borges observa que uma internação pode ser causada por vários motivos. Muitas vezes a internação não ocorre porque o paciente está com um quadro grave, mas não dá para fazer um show com mononucleose. A pessoa fica muito prostrada.
O vírus permanece no corpo. A infectologistas, ouvida pela reportagem, destacaram que as manifestações mais graves do vírus Epstein-Barr são muito raras. Segundo Rubia Moço, 90% dos adultos por volta de 20 anos já tiveram contato com o vírus. Quer dizer, família, aqui, mais uma afirmação que eu não conheço, né, que a gente não vê na prática. 90% das pessoas adultas já tiveram contato. Qual é a prova científica disso? Eu queria saber de onde vem esses dados. Porque uma coisa, família, que a gente tem que aprender é que não é porque a pessoa é profissional que ela defende o que é ético muitas vezes. Entende, meus irmãos? Ainda mais quando se trata dessas figuras ligadas à grande mídia. Que a turma tem verdadeira idolatria, é uma musa, né, para eles. Uma vez contaminada pelo Epstein-Barr, que é um tipo de herpes vírus, olha aí chegando a verdade, e tem a capacidade de ficar lá guardada dentro da célula que ela infecta, ela não morre, fica ali, observa Rubia. Ela explica que o organismo produz anticorpos contra o vírus. Pessoas imunocompetentes, na maior parte das vezes, não vão ter nenhum outro problema relacionado ao Epstein-Barr. Mas para pessoas de imunidade baixa, ela pode se manifestar depois, até com alguns tipos de câncer, pode causar alguns tipos de linfoma. Segundo Rubia, existem outros relacionados ao vírus também, e a esclerose múltipla, e não se sabe por que ele causa a doença em algumas pessoas e em outras não. O infectologista Luiz Henrique Borges observa que o vírus pode causar alterações raras no sistema nervoso, como a meningite. Então é uma série de mazela aqui, né, que o problema é sério. E durante essa leitura, família, que a gente estava fazendo essa matéria, eu me lembrei das palavras de Deus, que diz o seguinte: Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A gente percebe aqui, meus irmãos, nessas palavras, né, que a vida, a saúde, ela pertence a Deus, e Ele é que nos permite viver. Mas tem pessoas que, por conta do sucesso, por conta da soberba, né, aquela falsa sensação que o dinheiro dá de que você pode tudo e que você conseguiu um status superior ao dos outros, quando na verdade não interessa a tua condição financeira, nós somos todos iguais. A pessoa pode até ter mais recursos, né, para procurar médicos, tratamentos fora do país, todas essas coisas que no final, quando você tem que ir, você vai, meus irmãos. Quantos artistas famosíssimos que procuraram, né, tratamento em outros países? Um que eu gostava muito, por exemplo, o Leandro, né, da dupla Leandro e Leonardo, procurou tratamento fora, se internou no melhor hospital aqui do Brasil e não teve jeito. Porque quando chega a hora, meus irmãos, é isso. E pessoas como a Anitta esquecem disso. Eu não estou dizendo aqui que essa passagem específica da Bíblia fala de honrar pai e mãe, né, que ela seja ruim para a mãe e para o pai dela, eu não sei. Verdadeiramente eu não sei nada da vida pessoal dela. Mas eu falo dos costumes, das práticas afastadas do que Deus quer para nós. E isso, essa mulher é justamente o oposto, né? Os shows dela mostram isso, as declarações dela mostram isso, as coisas que ela defende mostram isso. Sempre que a gente aponta algo desse tipo, sempre vem pessoas e diz: ah, mas vocês estão julgando. Não é julgando. Você tem um livro de regras que te explica o que é certo e o que é errado, e quando você sai disso, você está fazendo o seu próprio caminho, que na nossa visão está errado. Agora, julgar se predispõe a aplicar uma pena, não é? Eu vou julgar, condenando, eu vou aplicar a pena. Nós não vamos fazer isso porque não somos juízes. Isso era coisa antiga, né? No tempo da lei. Na lei acontecia isso. Por isso que quando levaram a meretriz para Jesus Cristo fazer o julgamento, na esperança dele se contradizer, ficou bem claro isso. Quando aquelas pessoas chegaram todas com pedras nas mãos para jogar na meretriz, eles queriam que Jesus dissesse culpada para eles aplicar a pena. A pena já era certa. O próprio Jesus Cristo não endossou o pecado dela, como alguns querem colocar, né? Tem pessoas muito maldosas que fazem uma interpretação errada daquilo. Não, Jesus Cristo perdoou, quer dizer que ele ama as meretrizes. Deus ama todo mundo, que se arrepende, independente do que a pessoa seja, daquela pessoa que se arrepende de verdade. E fica claro que ele não endossou o crime, o pecado no caso, quando ele disse: vai e não peca mais. E se ela pecar, Davi, aí é Deus que vai julgar, referindo-se de novo ao quê? A aplicar a pena para os que são culpados. Então são coisas simples, meus irmãos, e meio que óbvias, mas gera uma discussão, gera uma distorção nas coisas, né? E um certo exagero. E pra mim, eu acho que a Anitta deve ter mesmo, que a loirinha lá falou, que a moça, né, que tá inclusive aí no nosso vídeo, se eu achar a capa eu coloco aí pra vocês. Eu acho que esse vídeo ainda tá no ar. E a moça falou ali abertamente, né? Segurou, e até hoje eu não soube dela ter sido processada não. Pode até ter sido e eu não sei, né? Mas se vocês souberem, fala aí nos comentários.
Pra mim é mais uma prova, meus irmãos, que o que ela disse realmente tem alguma razão. Enfim, eu vou perguntar a você, deixa aí o que você acha, família, o que é que você considera se de fato ela tem algum problema muito sério e tá sendo escondido, ou se não, é só um problema mais simples mesmo e daqui a pouco ela tá aí livre, leve e solta. Deixa aí nos comentários, seja qual é a tua opinião, ela será sempre bem respeitada, meus irmãos, e é isso, né? Fiquem todos com Deus, a gente volta amanhã com mais um vídeo às 7h30 da manhã e outro às 5h30 da tarde, 5h45, né? 17h45. Um abraço, meus irmãos, e fui!